Boa noite, estamos aqui com o Empreenda Salto Grande. Vamos aguardar mais uns minutinhos o pessoal começar a entrar, né? Nós compartilhamos nas nossas linhas do tempo, o Richard, o Fagner e eu. Então vamos aguardar o pessoal entrar aí para acompanhar a nossa live de hoje. Só alguns minutinhos, 2 minutinhos. Deixa eu ver Muito aqui bom. na outra página aqui. Já tem o pessoal lá assistindo, ó. 3 pessoas, bem-vindos. Coloca aí o nome de vocês nos comentários para a gente saber quem é que está entrando aí. Tita Correia, bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Falei alguma coisa, Fagner e Richard, só para saber se o som de vocês está tudo ok? Tudo Tudo ok. bem, tudo bem, tô te ouvindo muito bem aqui. Minha voz Joia. tá bacana aí? Então tá bom. Tá aparecendo sim. É quase um Luigi. Vamos lá? Pessoal, boa noite. Nós somos do Empreenda Salto Grande, né? Eu sou Maria Alessandra, sou daqui da cidade de Salto Grande. E hoje a gente vai falar sobre criatividade, inovação, empregos do futuro e como ajustar o seu emocional nessa época de pandemia, né? Nós estamos aqui com o Fagner, da Robotime. Ele é campeão em torneios de robótica em várias partes do mundo. Já foi campeão na Austrália, na África do Sul, no Brasil. Qual outro lugar, Fagner? Austrália, Austrália, África África do do Sul e Sul, Espanha. Brasil e Espanha. Isso. E o Richard, que foi meu aluno na Estácio de Sá, no curso de redes de computadores, né? Ele é um profissional de relacionamentos dentro da TOTOS, que é uma das maiores empresas de software e tecnologia do mundo. Então, eles também vão se apresentar, vão falar um pouco sobre aquilo que eles fazem, né? E nós estamos aqui para receber as perguntas, as dúvidas, as sugestões e os elogios de vocês, tá? Vamos iniciar, então, com o Fagner. Ele vai falar primeiro sobre o futuro do trabalho, né? E nós vamos fazer como se fosse um bate-papo aqui, interagindo, e todas as perguntas a gente vai fazendo ao longo da live. Tá bom? Sejam bem-vindos, muito obrigada. E estamos muito empolgados, essa é a nossa quinta live. Então faz um mês que nós começamos, né? E estamos tendo muitos frutos, muita coisa boa que nós já recebemos até agora e ainda vamos receber para doar para a população de Salto Grande. Vamos lá, Fagner? Richard, vou retirá-lo para que a gente possa conversar aqui. Já já o Richard volta. Que bacana. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da minha amiga Maria Alessandra, uma grande referência para mim há muito tempo, na área educacional, na área de tecnologia também. Estamos aí junto, né, com o chapeuzinho. Com o chapeuzinho aqui. O meu tem... Muito obrigado mesmo, viu, por essa oportunidade aqui de a gente estar batendo um papo sobre tecnologia, sobre futuro, sobre educação, e principalmente num momento como esse. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando ou que vão acompanhar essa live. Bom, eu uso o chapeuzinho porque a gente lida com as crianças, né? A gente instrui, orienta as crianças sobre o futuro profissional, o futuro do trabalho e ajuda a quebrar o gelo, o chapeuzinho. A gente fica mais próximo. Então, é uma forma de utilizar a criatividade para estar mais próximo das pessoas. Então, pessoal, hoje eu gostaria de estar conversando aqui um pouco com a Alessandra. Eu não gostaria que fosse em formato de apresentação, mas em formato de bate-papo. Então, vocês podem digitar as perguntas aí e a Maria Alessandra também pode fazer alguma pergunta ou a gente trocar uma ideia juntos aqui sobre esse assunto tão importante. Eu fiz uma palestra um tempo atrás e eu dei o título de 2030, apagão de empregos. O que acontece? Tem algumas reportagens, notícias, dizendo que em 2030
nós teremos muita falta de profissionais no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia. A área de tecnologia hoje, ela é muito ampla. Dentro da área de tecnologia hoje, a gente tem muitas outras áreas que a gente poderia falar: robótica, internet das coisas, máquina inteligente. A gente poderia falar também da programação, da lógica de programação, do pensamento computacional. Dentro da área de tecnologia, tem Data Science, que inclusive é um curso novo que a FATEC aqui de Ourinhos, da nossa cidade, está oferecendo. Curso super novo. Aí o LinkedIn soltou, esse ano, as 10 profissões, os 10 profissionais mais requisitados. Data Science está em primeiro lugar. E esse curso acabou de chegar na FATEC em Ourinhos. Ou seja, a gente está vivendo em um período em que as coisas estão mudando muito rápido. E a gente precisa estar atento a isso, entender o impacto que a tecnologia está causando nas nossas vidas. O impacto que ela causa hoje é muito mais rápido, muito mais feroz, muito mais bruto do que ela causava há 10 anos atrás. Então, a gente precisa entender isso. Um exemplo que eu quero trazer aqui, Maria Alessandra, que é muito bacana, é o seguinte: em 1994, eu tinha por ali 7 anos. Se alguém chegasse em mim e me perguntasse assim: Fagner, o que é um guia de ruas? Certamente eu responderia um mapa. Um mapa. Se perguntasse para a minha avó, que na época, quando eu tinha 7 anos, devia ter ali por volta de uns 60 anos, hoje ela tem mais de 80, se perguntasse para ela o que é um guia de ruas, certamente ela também responderia um mapa. Só que hoje, se você perguntar para uma criança de 9, 10 anos o que é um guia de rua, dificilmente ela vai responder para você um mapa. Ela vai falar algo como Waze e Google Maps. E se você perguntar para um idoso hoje, uma pessoa de 70, 80 anos, o que é um guia de rua, ela vai falar um mapa. E talvez ela nem conheça o Waze, ou nem saiba o que é o Waze. Então, hoje, o conceito de algumas coisas não é para uma criança o que é para um idoso. Por quê? Por causa da velocidade, das transformações que a tecnologia tem causado nas coisas, e isso tem impactado no nosso dia a dia. Eu fiz vários videozinhos curtos falando da diferença das mudanças, das transformações de 2009 a 2019. Então, em 2009, 2010, a gente via ainda a Listel, né, para procurar número de telefone, principalmente números de telefones comerciais. Hoje, eu faço essa pergunta, eu tenho que pesquisar. Eu não sei, será que a Listel existe ainda? E se existir, provavelmente ela está só no mundo online. Porque hoje a gente... Sim. Qualquer informação que a gente precisa, a gente está com o celular nas mãos e a gente consegue já pesquisar. Então, todas essas transformações e esses exemplos que eu trago aqui para a gente conversar, trocar ideia, são exemplos que a gente nota facilmente no nosso dia a dia, mas tudo isso está mudando, impactando a economia de forma global. Uma coisa que eu gosto de falar muito, você pega o WhatsApp. O WhatsApp hoje, ele é uma ferramenta de trabalho. Ele começou a entrar nas nossas vidas nos relacionamentos pessoais, mas hoje ele já é uma ferramenta de metodologia ágil, de trabalho. As empresas colocam na fachada o WhatsApp, né? Em vez de colocar a imagem do telefone hoje, na fachada das empresas está o símbolo do WhatsApp. E o WhatsApp é um aplicativo que foi criado somente com um computador com internet e a capacidade de saber programar, que não demanda grandes estruturas ou grande investimento para criar o aplicativo, não demanda. Então, é um negócio assim que surgiu como mágica. Esse, inclusive, eu chamo o poder da programação de mágica, que você cria algo que não existe com programação e um computador com internet. E por isso que as crianças precisam desenvolver essa habilidade. E o WhatsApp impactou e mudou a economia global. Um aplicativo que não existia na nossa vida em 2009, ele mudou a economia global.
impactando muito as operadoras de telefonia. O SMS praticamente foi extinto, ainda existe, mas as pessoas normalmente não utilizam mais. Então, se você pegar hoje a lista das 10 empresas mais valiosas hoje no mundo, as 5 primeiras certamente serão empresas de tecnologia. E se você pegasse a lista das 10 empresas mais valiosas em 2009, você vai ver que tem empresas ali do primeiro ao quinto lugar que são empresas de outros ramos, alimentício. Por exemplo, a Coca-Cola faz parte dessas marcas mais valiosas em 2009. Agora, em 2019, que tem esse relatório que mostra as 10 empresas mais valiosas, você pega as 5 primeiras, são empresas de tecnologia, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple. Então, o que isso significa? Isso significa que a tecnologia, de forma geral, ela já transformou o nosso trabalho, independente da área que a gente atue, independente do serviço que a gente realiza. Se você for descrever o seu cargo hoje, da sua empresa, o que você faz, certamente a descrição desse cargo não é como era em 2009, ou antes disso. As ferramentas que você utiliza hoje não é como era há 10 anos atrás. E isso é muito impressionante, porque a velocidade antes disso era muito mais lenta, né? As invenções tecnológicas, de uma para outra, demorava muito mais tempo para acontecer. Você pega uma televisão, quanto tempo foi para a internet chegar depois da invenção da televisão? Agora, nós temos invenções como o GPS, não sei se alguém chegou a usar o GPS, o aparelho GPS, que foi uma inovação, só que ele não durou nem 5 anos aí de forma líder de mercado, porque veio o smartphone já com o GPS. Então, hoje, tem já algumas pesquisas que mostram isso, que a duração de vida de empresas e de empresas bem-sucedidas é muito mais curta do que há 50, 30 anos atrás. A duração de vida, por mais que a empresa ela seja bem-sucedida, por causa das transformações digitais e tecnológicas que estamos vivendo diariamente. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e entender que, uma coisa que eu queria falar, mas já queria também perguntar para a Maria Alessandra se ela tem alguma reflexão a respeito disso, mas uma última coisa que eu queria comentar, antes de eu tentar trazer a Maria Alessandra para essa conversa, é que um mito que a gente precisa quebrar é que os robôs, eles não vão tomar empregos. Tinha um medo muito grande, eu lembro que eu sou daqui de Ourinhos e eu lembro quando o corte de cana ainda assim era feito por pessoas de forma massiva. Muita gente trabalhava no corte de cana e chegou as máquinas na usina São Luís para cortar as canas. É verdade que a profissão de cortador de cana foi praticamente extinta, mas abriu muitas novas vagas de trabalho dentro da usina São Luís. E eu lembro de um menino que tem praticamente a mesma idade do que eu, que o pai dele trabalhava na usina São Luís, hoje ele trabalha, só que numa função, esse menino ele trabalha numa função muito mais confortável do que o pai dele. O robô ele vem para tomar emprego? Não, o robô ele vem para fazer aquilo que é difícil para nós seres humanos, que é penoso fazer. Que é penoso fazer, né? Que é complicado, que é repetitivo, que às vezes poucas pessoas gostam de fazer. O robô vem para fazer essas atividades. Tudo que é repetitivo está praticamente sacramentado. Se você está fazendo algo que é repetitivo ainda, como operador de pedágio, operador de telemarketing, inclusive essa profissão de operador de telemarketing, já mais de 70% já foi substituído por robôs virtuais. Sim. Então, se você ainda faz algo repetitivo, certamente a sua profissão ela vai ser extinta nos próximos anos, né?
Maria Alessandra, você quer fazer alguma reflexão? Tenho mais algumas coisas para falar ainda, mas se você quiser fazer alguma reflexão. Uhum. Eu queria falar que nesse momento, né, tem muitos professores que estão penando, né, para usar a tecnologia com seus alunos, né, o que a gente está vendo em todo o mundo, né, na verdade não é só no Brasil, e que nenhuma tecnologia vai sobrepor o professor. Tem várias ferramentas, vários aplicativos, vários robôs, inteligência artificial, né, os learning machines, mas isso não vai tirar o papel do professor, né, igual você falou, as empresas, elas precisam de máquinas para algumas funções, mas para programar essas máquinas, para construir essas máquinas, é necessário gente, porque são máquinas complexas, então precisa de muito mais gente para construção e continuidade, para que essa máquina funcione de forma eficiente, né? Então é muito mais complicado ter uma máquina dessa dentro da empresa, por quê? Porque precisa de pessoas para construir essa máquina, para dar manutenção nessas máquinas. Então, os empregos, eles mudam de forma, né? Mas eles não somem de uma vez. Eu creio que seja essa a minha reflexão, a minha colocação. Ótimo. Eu queria já ir para o final da minha fala, porque eu acho que o tempo já está dando, linkando com o que você falou, né? Que o professor, dificilmente ele será substituído. Então, Fagner, quais, Fagner, as profissões que dificilmente serão substituídas? E aí, em vez de falar nome de profissão para você, eu vou falar da habilidade. Inclusive que as nossas crianças precisam ser preparadas e que essas habilidades precisam ser desenvolvidas nas nossas crianças, que é a capacidade de usar a imaginação. A Alessandra, ela acabou de fazer uma reflexão. Reflexão é a última coisa e não tem nem expectativa de que um robô vai conseguir fazer. Um robô nunca, até então, terá essa capacidade de refletir. Então, as profissões que não serão substituídas por robôs são aquelas profissões que você precise utilizar sua criatividade, sua capacidade de imaginar para resolver problemas, a sua capacidade de inovar em momentos como esse. Por exemplo, os nossos alunos, eu falo que é desenvolvimento pessoal com robótica. Então, dentro do nosso treino de robótica, quando a gente vai fazer uma atividade com os alunos, a gente faz muita dinâmica de grupo. Poderia ser uma dinâmica de grupo em que eu falasse assim, galera, é o seguinte, vocês têm uma loja, um comércio, e está acontecendo uma pandemia. E vocês precisam vender com a loja fechada. E aí, o que vocês fazem? Talvez há 6 meses atrás, essa situação seria hipotética, inimaginável, né? Uma pandemia mundial. Mas esses exercícios que a gente que nós fazemos com as nossas crianças, que são situações como essas, hipotéticas, e que precisa exercitar, pensar fora da caixa, usar a criatividade, inovar, é que faz com que elas se preparem para o futuro de uma maneira mais humana. Então, resumindo, as nossas crianças e os profissionais de hoje, porque o futuro ele já é, bem dizer, agora, elas precisam entender tecnologia, entender robótica, entender programação, não precisa dominar, mas precisa entender esse universo e precisam se desenvolver socioemocionalmente, precisam se desenvolver criativamente, precisam se desenvolver para inovar como seres humanos, para relacionamentos, para network. Esses profissionais nunca serão substituídos. Aqueles que entendem do que está acontecendo no mundo e se desenvolvem o seu lado pessoal, o seu lado emocional, o seu lado criativo. Isso robô nenhum nunca vai fazer. Então, eu queria agradecer aqui a Maria Alessandra por esse bate-papo. Estou à disposição, viu, Maria Alessandra? Tá, joia. Fagner, deixa eu só perguntar, você é uma das pessoas mais empreendedoras aqui da região, né? Você era um professor, tinha um cargo, né, fixo, né? E você fez a gente fala pivotar, né? Modificou
o seu pensamento e foi para o lado do empreendedorismo, pediu a conta. Teria como você falar um pouquinho dessa história para a gente, só para as pessoas entenderem, saberem que para empreender você tem que não é jogar tudo para o alto, você não joga tudo para o alto, você vem com uma carga de coisas, de conhecimento, e que a partir desse conhecimento você acaba abrindo mão de algumas coisas para continuar outras, né? Então, se você quer falar um pouquinho do que aconteceu para você se tornar empreendedor, seria legal para o pessoal também repensar, né? Já que estão todos em casa, repensar naquilo que eles gostariam para o futuro deles. Legal, isso é muito interessante e eu sou entusiasta de uma mentalidade. Essa mentalidade empreendedora. Há mais de 7 anos eu passo a seguir pessoas empreendedoras, que têm mentalidade empreendedora. O que é ter uma mentalidade empreendedora? Hoje, qualquer empresa, principalmente as novas empresas, essas empresas grandes, mundiais, como o Facebook, Google, Tesla, se você perguntar qual é o perfil profissional de profissionais que eles querem, é pessoas com mentalidade empreendedora, com sentimento de dono. Ninguém mais quer funcionário. Todas as pessoas querem pessoas que se importem com o negócio, até porque tem uma pesquisa, várias pesquisas, que dizem que mais de 50% das pessoas que estão em seus trabalhos não gostam do que fazem, né? Se pudessem escolher, escolheriam outras coisas. E o jovem, pesquisas feitas com os jovens, diz o quê? Diz que os jovens estão preferindo trabalhar em algo que tenha propósito do que um salário alto. Isso faz parte da mentalidade empreendedora. Se eu atuo em uma área que eu tenho mais afinidade, mais aptidão para aquilo, eu vou ter mais um sentimento de dono. Eu vou conseguir me ter mais resultados positivos naquilo. Então, eu comecei a desenvolver essa mentalidade empreendedora e segui algumas pessoas como o Flávio Augusto, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, tem uma página Geração de Valor, e ele prega muito isso, essa questão do empreendedorismo. Então, eu Fala o nome comecei dele a novamente empreender. que cortou. Opa, fala o nome dele de novo que cortou a sua aí, bem não, você falou o nome. Tá, Flávio Fala o nome Augusto. do empreendedor que você segue. Flávio Augusto é do Flávio Geração Augusto. de Valor, tem uma página no Instagram, no Facebook. Escrevi. Sigo ele há muito tempo. Tá Já foi eleito uma das 5 pessoas mais influentes do mundo, em terceiro lugar, só atrás do Barack Obama e do Papa, enfim. Então, o que eu aprendi de forma resumida? Que quando eu empreendo, eu tenho o controle da minha vida na minha mão. Por mais que seja uma vida talvez mais arriscada no início, mas o controle da minha vida passa a ser meu e não de terceiros. E também o que acontece? Para mudar, como você falou, não é jogar tudo pro alto, não é realmente jogar tudo pro alto. Eu comecei a empreender dentro das empresas que eu trabalhava. Então, quando eu trabalhava nas empresas que eu trabalhei, eu sempre me coloquei como um possível dono, eu me importava como dono. E eu acredito que os resultados das conquistas que eu tive, indo para eventos internacionais com crianças, foi porque eu tinha esse sentimento já. Que, por exemplo, eu vejo isso muito em você também, Maria Alessandra. Quando você parece que você é dono daquela empresa. Tamanha dedicação que você trabalha, atua com o seu propósito. Então, eu comecei a empreender dentro da empresa já. Depois que eu criei essa mentalidade, eu me senti seguro, que eu já era empreendedor dentro da empresa, aí eu resolvi sair da empresa, da CLT, da carteira registrada, e eu decidi criar o meu próprio futuro, criar a minha própria empresa e empreender. Quando a gente entende que a gente consegue, também assim como muitas pessoas, a gente tem mais segurança nessa troca. Então foi aí que eu resolvi no ano de 2018 para 2019 sair da empresa que eu estava para empreender, mas é basicamente isso, é a mentalidade e você conseguir fazer isso já na empresa que você está, para depois fazer a transição para o seu próprio negócio, que é o que dá liberdade para as pessoas. Certo.
E, na verdade, o empreendedorismo não tem tanto a ver com o valor monetário, né, Fagner? É um sentimento que a gente tem de ajudar as pessoas, de colaborar, de compartilhar e de querer que alguma coisa vá para frente, que a gente acredita, que a gente sabe que para a gente aquilo vai dar um resultado, vai ser um sucesso, mas não só a parte financeira, né? Pode falar um pouco disso só para a gente finalizar. Exatamente, tem muito mais a ver com o propósito, né? E aí, muitas pessoas podem pensar, mas e se não der certo? Essa possibilidade existe, né? Eu costumo dizer que estabilidade não existe. Pode parecer que um concurso público, um cargo tem estabilidade, mas olha a pandemia aí, mais do que nunca, mostrando que Sim. estabilidade não existe, né? Que os nossos planos não são intactos. Então, a minha empresa, ela pode fechar, inclusive por causa dessa pandemia também. A minha empresa, ela pode não dar certo. Mas, trazendo um pensamento do Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, e que Steve Jobs, Bill Gates já falaram sobre isso também, que o caminho para o sucesso é e faz parte o erro. Errar faz parte do caminho para o sucesso. Falhar faz parte do caminho para o sucesso. Lá no Vale do Silício, Maria Alessandra, se um empreendedor chega para atuar em uma startup e ele é entrevistado com uma pergunta: você já tentou criar alguma coisa, uma ideia nova, uma empresa? Se ele falar que ele já falhou 3 startups, que ele já quebrou 3 startups, esse cara tem mais chance de conseguir a vaga do que aquela pessoa que nunca tentou Sim. nada. E aqui no Brasil, Sim. a nossa cultura, já foi comprovado isso também, que se você fala que você faliu, as pessoas olham como sendo algo negativo, e na verdade não é. Como se fosse um Então, fracassado, né? exatamente, faz parte de um crescimento, de uma trajetória, de uma jornada. Queria mandar um abraço para o meu amigo Vinícius, que está acompanhando a live também, mas é isso, é propósito. E quando você chegar na sua velhice, você entender que você tentou realizar coisas que você tinha desejo, vontade, e não deixar aquilo guardado no seu coração. E para finalizar assim essa fala, de certa forma, eu vi ainda ontem um vídeo em que a pessoa falava que no cemitério tá cheio de livros que não foram escritos, de músicas que não foram cantadas, de ideias que não foram tiradas do papel. Então, o medo todos nós temos, né? Mas a coragem é a que faz a diferença na vida de uma pessoa para outra. Então, eu acho que empreender tem muito disso também. Tá joia. Fagner, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua colaboração. A gente está sempre chamando pessoas que a gente sabe que vai agregar, que vai integrar a nossa vida e também mostrar isso para as pessoas, né? Todos os eventos que eu faço, eu chamo o Fagner, porque a criançada adora, né? Os meus filhos também estão sempre falando, o tio Fagner que vai participar hoje, né? Então, ele é um engajador, assim, de crianças, é uma figura que todo mundo quer ao lado, porque além dele ser empreendedor, ele também é pai, também faz um trabalho muito bonito com os filhos dele, né? E ele criou uma empresa de sucesso aqui na nossa região. E quem quiser conhecer a Robotime, entra lá no Facebook, no Instagram, né, Fagner? É Robotime com 2 T's. Depois ele vai escrever aí nos comentários, quando o Richard entrar, para vocês conhecerem a empresa dele e um pouco da mentalidade empreendedora que ele criou. Muito obrigada, Fagner. Um abraço Obrigado, para obrigado. você, para sua família. Valeu, E a gente sabe que quando precisar de você, a gente chama novamente. valeu, que agradeço muito. Vamos lá, Obrigado. então. O Fagner vai colocar lá a Robotime nos comentários. Vou retirá-lo e vou ler o Richard. A gente vai com uma parte emocional um pouco diferenciada, né? Com o Richard, vamos lá? Oiê, tudo Aí, bem? Tá me ouvindo entrou? bem aí? Sim. Então tá bom. O Richard, o Fagner pode continuar aqui com a gente, viu, Fagner? No final eu chamo você novamente. O Richard, ele é um palestrante, um transformador de vidas, de pessoas. Ele
tem vários títulos, várias certificações, trabalha com tecnologia há mais de 20 anos, já foi meu aluno, né? Eu tenho essa carinha aqui, mas não parece assim que eu sou tão, né, já tão experiente. Mas o Richard tem muita história para contar e ele trabalha em uma empresa que é uma das maiores de tecnologia do mundo, né, Richard? Isso. É a Isso, maior uma da das maiores América empresas de Latina e tecnologia uma do das mundo. maiores aqui do mundo. Isso. E ele faz a parte de motivação e transformação de vidas. Então ele vai falar um pouco sobre aquilo que ele faz, aquilo que ele trabalha, e vai dar uma aula para vocês nesse tempo de pandemia, como você melhorar a sua estima ficando em casa. Vamos lá, Richard? Então tá bom. A galera tá vendo os slides aí, né? Também. Vou adicionar aqui. Acho que eu Beleza. vou sair, você vai falando, e aí eu deixo só você aí. Tá Tá bom? Até bom, daqui a pouco. você que manda. Então tá bom. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está participando, tá? Agradecer a Maria Alessandra por esse convite, por essa iniciativa muito bonita, cheia de resultado para a nossa região. As pessoas acreditam que só grandes capitais ou grandes cidades fazem alguma coisa importante, mas tem muita gente trabalhando em bastidores aí, fazendo muita coisa importante para a nossa região, para o nosso interior, tá? Então, parabéns, Maria Alessandra, parabéns a toda a equipe dela, porque eu sei que tem muita gente por detrás aí também nos bastidores para fazer a coisa acontecer, então parabéns para todo mundo, tá? Primeiramente, vou me apresentar. A Maria Alessandra falou aí que eu já fui aluno dela, sim, fui aluno dela no curso de rede de computadores lá na Estácio de Sá, na cidade de Ourinhos, faz bastante tempo já, se eu não me engano, em 2006. Mas eu vou contar um pouquinho, eu não vou ficar falando aqui dos meus títulos, tá? Porque eu acho que isso é uma tremenda bobeira. Eu acho que nossos títulos, o nosso conhecimento, ele é importante, mas o mais importante é o que você faz com o seu conhecimento, né? Então, certificados, diplomas, tudo mais, isso serve para gente emoldurar e colocar num corredor da nossa residência, talvez para você ficar vendo, para satisfazer seu ego, tá? Então, assim, eu sou um cara que trabalha na área de tecnologia há mais de 20 anos, e pelo menos há uns 10 anos já eu venho estudando sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, sobre programação neurolinguística, e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre como que a gente pode ser mais produtivo e mais felizes com simples ações no dia a dia. Esse é o objetivo. Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês aí que estão participando, se puderem, peguem papel e caneta, tá? Para vocês fazerem algumas anotações e não confiem na memória de vocês. Anotem aí, porque a intenção aqui é a gente compartilhar conhecimento e que vocês fiquem aí com algumas anotações também. Então vamos lá, como que a gente pode ser produtivo e feliz, né, nesse momento agora de pandemia, nesse momento de mudança? Primeiro falar para vocês aonde que eu tô, né? Muita gente deve estar perguntando, onde que esse cara tá falando? Eu tô aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Assis, tá? Uma cidade de 105 mil habitantes que fica no interior de São Paulo. Por que que eu gosto sempre de falar que eu tô na cidade de Assis? Porque tem muita gente que tem dificuldade de falar onde mora, de que tamanho que é a sua cidade. Então já fica um recado aqui para todo mundo que está participando. Não tenham vergonha das suas origens. Quando alguém falar de onde você é, com quem você foi criado, que escola que você estudou, que trabalho que você fez, o primeiro trabalho que você fez na sua vida, não tenha nenhum tipo de vergonha. Essa é a sua história. Tenha orgulho de onde você veio, orgulho de quem você é, antes de mais nada, tá bom? Então, estou falando aqui da cidade de Assis, no interior de São Paulo, dá para ver que é do interior por causa do R já, né? Mas estamos aqui muito felizes e compartilhando conhecimento com vocês. Antes de mais nada, eu queria que alguém pudesse postar e escrever se vocês já ouviram falar dessa palavra, nomofobia. Escrevam aí, por favor, no chat se alguém aí já ouviu falar desta palavra, nomofobia. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu esse termo alguma vez? É um termo que está no meu lar, no seu lar, em todos os lares, a todo momento, em todo lugar. O que seria isso? Nomofobia. Eu sempre gosto de trazer esse slide antes de começar minhas palestras. Por quê? Porque a tecnologia, assim como o Fagner falou anteriormente, ela vem para facilitar muita coisa na nossa vida. Mas tem muita gente também dependente da tecnologia. Então a gente sabe que tem muita gente
que prefere o celular ou prefere a internet do que os filhos, do que a esposa, do que o marido, do que o cachorro, do que o gato, enfim. Então, nomofobia nada mais é do que a dependência, né, o uso excessivo da tecnologia, tá? Então, fiquem atentos, se alguém quiser saber mais sobre o termo, procura, estuda, mas é muito importante saber que a tecnologia, ela veio para nos apoiar e não para nos dominar, tá bom? E aqui já é um pouquinho do que eu falei, né? Tecnologia, ela é apenas um meio, ela veio para nos ajudar. Mas por que você está falando de tecnologia? E eu nem combinei isso com o Fagner, tá? Simplesmente o tema dele se conectou ao que eu ia falar, e isso é uma introdução. Mas tecnologia não tem como a gente fugir. A tecnologia, ela está no nosso meio, ela invadiu as televisões, ela invadiu os celulares, videogames e tudo mais que a gente pode ter. Antigamente a gente tinha tecnologia só com computadores, depois vieram notebooks, celulares, hoje você tem tecnologia na roupa, no relógio, no tênis, em todo lugar. Mas nada é sobre tecnologia, tá? A gente sabe que tecnologia está dominando o mundo, está em todo lugar, acessível para todo mundo, mas a pergunta que eu faço, vocês acham que a gente tem mentes preparadas? Você acha que a nossa mentalidade está preparada para tudo isso? E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Porque nada é sobre tecnologia, gente. Tudo é sobre pessoas. E é aí que eu começo a minha fala. É como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. Porque cada pensamento seu vai refletir isso num sentimento. E cada sentimento vai desembocar em alguma ação. E aí eu começo fazendo uma pergunta para todo mundo aí. Se alguém tiver realmente pego papel e caneta, anotem aí. O que vocês acreditam que faz a diferença na vida das pessoas, tá? Se vocês quiserem responder no chat, fiquem à vontade. Caso queira responder só para vocês, respondam só para vocês. Mas o que vocês acham que realmente faz a diferença na vida das pessoas? Vocês acham que é a inteligência, que é o talento, que é alguma condição, ou simplesmente é sorte? Por que vocês acreditam que uma pessoa tem mais sucesso no esporte, outra tem mais sucesso na escola, outra tem melhores relacionamentos, são mais felizes nas finanças? Vocês acreditam que por quê? Qual que é o grande motivo disso? Na verdade, o grande motivo, e o Fagner mencionou isso quando ele falou sobre mentalidade empreendedora, realmente é a mentalidade, é a forma com que você pensa, conduz a sua vida. A forma com que você pensa determina muita coisa na sua vida. Então, se você tem uma mentalidade de uma forma otimista, de uma forma determinada, o resultado vai ser totalmente diferente. Porque você pode escolher ter pensamentos bons ou não. As escolhas, elas são suas. E a maioria dos pensamentos que a gente tem durante o nosso dia, né, a maioria deles, alguns são conscientes e outros são inconscientes. Mas a maioria dele, diria 95%, são apenas ruídos. E o que seria ruído? Né? São coisas que realmente não acontecem. A gente pensa de forma consciente ou inconsciente e isso realmente não acaba se tornando algo efetivo. Um termo muito bonito, muito gourmet aí que tem se falado, né, é sobre mindset. Existem livros e mais livros falando sobre mindset. Em toda palestra que você for para falar sobre mentalidade, vai falar sobre mindset, tá? Mas o que é esse tal de mindset? Então vamos quebrar essa palavra aí em duas. Mindset nada mais é do que mente, e set é configuração. Então quer dizer o quê? Que é a configuração da nossa mente. Então quer dizer que eu não tenho mindset? Não. Todo mundo tem um mindset. Todo mundo tem uma mentalidade. O que acontece? Você pode simplesmente ou estar na configuração incorreta ou estar numa configuração que não está utilizando o máximo do seu potencial. Para quem é mais antigo, sabe que essa telinha abaixo aí de configuração é a chamada BIOS, né? Que é basicamente entrada e saída de informações do sistema. Onde é que a gente é configurado na vida da gente? Desde o primeiro momento que a gente nasce, com os pais, com os avós, ou com as pessoas que criaram a gente, ou com as pessoas com quem a gente conviveu na escola, com quem a gente conviveu na rua, enfim, nos primeiros trabalhos, a todo momento a gente foi adquirindo alguma configuração. E uma coisa aqui que às vezes choca as pessoas, muitas configurações que foram instaladas
por pessoas que amam você lá no passado, hoje você vai precisar desinstalar. Assim como você instala no celular aplicativos para teste ou aplicativos que depois ficam obsoletos, em algum momento você vai precisar desinstalar coisas da sua vida. Por quê? Porque você vai precisar de uma nova mentalidade. E aí eu faço uma pergunta para vocês aí que estão participando. Quantas sementes tem numa laranja? É fácil, né? Se você cortar uma laranja, é muito simples de você contar quantas sementes tem lá dentro, né? Qualquer criança pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa foto e a gente focar aí, a gente vai ver que tem aproximadamente aí 10 sementes. Mas uma coisa que a gente não sabe é quantas laranjas uma semente pode gerar. Mas por que essa analogia de uma semente e quantas laranjas ela pode gerar? Olhando para o nosso pensamento, se você tiver um pensamento positivo, ele vai te produzir coisas benéficas, coisas boas na sua vida. Porém, se você tiver pensamentos que são negativos, você não vai gerar nada bom, ou talvez você não gere nenhum resultado. E aí, eu sempre digo, fazer nada é fazer uma escolha. Então, as pessoas, elas têm uma frase que sempre falam assim, fulano escolheu não fazer nada. Mas se a gente parar para realmente pensar, não fazer nada é fazer algo. Então essa frase ela está errada. Porque se eu falasse que eu não vou fazer nada, então significa que eu estaria fazendo alguma coisa. Então, o correto é dizer o quê? Que você não está fazendo nada. E saiba que mesmo quando você escolhe não fazer nada, isso é uma escolha. E toda escolha tem um ônus e tem um bônus na nossa vida, tá? E aí eu tenho uma fórmula que eu criei, que eu inventei, que basicamente é o quê? A fórmula do insucesso. Então, se você provavelmente é uma pessoa de muito talento, que você tem facilidade para fazer alguma coisa na sua vida, e você continua pensando positivo, que só por isso as coisas vão dando certo na sua vida, mas você não age, se você não levanta da onde você está, o chamado tira a bunda da cadeira, o que você vai receber na sua vida? Nada. Então a fórmula é o quê? Talento mais pensamento positivo menos ação é igual a zero. Você não vai ter nenhum resultado se você não agir. Então não adianta você ter uma facilidade para tecnologia, ou você não ter uma facilidade que é um talento para música, para robótica, para o que for. Se você só ficar pensando positivo e acreditar que isso vai fazer a diferença na sua vida, não vai acontecer nada. Você precisa ir para ação. Você precisa agir. E aí uma pergunta para vocês refletirem. E anotem, se puderem. Por quem você faz o que você faz? Por quem que você está fazendo hoje? Muita gente deve estar pensando assim, eu faço por mim. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas provavelmente, né, quem é pai de família, quem tem filhos, quem é casado, provavelmente tem outras pessoas que também dependem de você. Então, quando der aquela preguiça, aquela vontade de ficar lá no sofá, de não fazer nada, lembra dessa pergunta. Por quem você faz o que faz? Provavelmente, quando você fizer essa pergunta para você, você vai se colocar no estado de ação. Você vai se mexer, porque você sabe que o seu resultado pode te levar a um outro patamar e também levar as pessoas que estão ao seu redor junto. Mas como que eu posso realmente configurar, e aqui entra a chamada lá da palestra, que é o quê? Como que eu posso realmente, com mudanças pequenas, mudar minha mentalidade? Como que eu posso, inclusive, nesse momento agora, fazer com que eu possa ter mais resultado? Primeiro de tudo, é focar nas coisas boas, e eu vou falar um pouco disso para vocês. A primeira delas é vocês começarem a se conhecer. Não tem como você ter sucesso na sua vida se você não se conhece. Então, o que a gente chama hoje de inteligência emocional nada mais é do que conhecer suas emoções, mas também saber lidar com as emoções que as pessoas te trazem. É você ter autocontrole, você ter gestão sobre as suas emoções. Quando alguém chega com alguma coisa crítica ou pesada, ou fazendo ou falando alguma coisa, é você ter controle sobre aquilo. Então, de nada adianta na sua vida você querer ter resultado se você não consegue ter
inteligência emocional. Então, como que eu faço para fazer isso? O primeiro passo é você começar a se conhecer. Então, identificar que situações que te irritam, que pessoas talvez que te irritam, que momento talvez que você possa ficar mais irritado e tentar trazer a identificação de qual é o gatilho disso, aonde é a origem disso, para que você possa, aos poucos, de novo, um passo de cada vez, tá? Trabalhar mais a sua inteligência emocional. Uma pergunta que você pode fazer quando alguém tentar te tirar do sério, uma pergunta muito reveladora. Pergunte-se: o que que um sábio faria no meu lugar? Se você tiver a capacidade de parar alguns minutos e fazer essa pergunta para você, o que que um sábio faria no meu lugar nessa situação? Talvez você não revide, talvez você não responda. Isso vai fazer com que aos poucos você comece a adquirir mais inteligência emocional. Uma coisa importante também, que o Fagner até comentou isso anteriormente, é você se conectar a pessoas boas, tá? Assim como a Maria Alessandra está aqui, o Wagner está aqui, conecte a pessoas que estão na mesma vibe que você, pessoas que estão na mesma frequência. Então, aquelas pessoas negativas, que só ficam falando que vai estar tudo errado, distancie-se dessas pessoas. Ali não vai dar nada. E uma coisa importante, mas eu quero me aproximar de pessoas que estão na mesma frequência, de pessoas que são boas, de pessoas que eu posso aprender. Primeiro, demonstre ser interessante e não interesseiro. Se a pessoa identificar que você está se aproximando dela só para poder coletar alguma coisa dela, provavelmente ela vai querer se distanciar de você. Então, seja gentil, seja autêntico, para que você possa realmente se conectar de uma forma verdadeira. Modelar pessoas, isso é um negócio bem legal. O Fagner falou disso, de novo, a gente não combinou, mas casou. Pessoas de sucesso. Veja que pessoas na área que você trabalha estão tendo sucesso. Veja por que que elas estão fazendo isso. Que coisas que levaram elas a ter sucesso. Ninguém está falando para você copiar. Você vai modelar. O que que é modelar? É você pegar aquilo que está dando certo e trazer para o seu mundo, para a sua realidade, para o seu jeito e fazer da melhor forma que puder. As chances de algo dar correto na sua vida é muito maior. Por quê? Porque alguém já experimentou e já está tendo sucesso com aquilo. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Isso vai te economizar muito caminho. Uma outra coisa muito interessante para quem quer, nesse momento agora, buscar prosperidade, ser mais feliz na sua vida, é perdoar. Então, assim, quando eu falo de perdão, é perdoar realmente na sua mente e se libertar realmente disso. Então, se tem alguma pessoa que ela ocupa muito espaço na sua cabeça, talvez você precise voltar um pouquinho atrás e pedir perdão. Tá? Talvez essa pessoa passe mais tempo na sua cabeça do que as coisas que você precisa buscar. Então, se tem alguma coisa mal resolvida na sua vida, seja ela com um amigo, seja com um gestor, seja com um amigo de trabalho, seja com a esposa, com o filho, com alguém, perdoe, escreva uma nova página na sua vida, mas deixe as coisas no passado. É muito importante que você passe a viver no presente. Mas como que eu faço? Invista 70% do seu tempo no presente. Talvez 10% no seu passado, que é onde estão as suas lições aprendidas, e os outros 20% lá no seu futuro. Porque se você ficar vivendo demais no passado, você provavelmente vai ser uma pessoa que tem tendência, não é uma certeza, mas tendência a ter depressão. E se você viver demasiado no futuro, provavelmente você vai desenvolver ansiedade excessiva. Então, viva no presente. Então, quando estiver com o filho, com a esposa, ou estudando, ou participando de uma palestra, ou de uma live como essa, foque no presente, fique presente, tá? Se entregue àquele momento. E gratidão. Já pararam para pensar no dia de hoje, nesse momento, a quem você agradeceria? A que você é grato hoje? Talvez você seja grato por muita coisa e não sabe visualizar isso. Talvez você esteja só pedindo coisas que você acredita que precisa. Talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas talvez você tenha tudo o que você precisa para o hoje. Então, que coisas que você agradeceria? Pela sua casa, pelo seu trabalho,
pela sua saúde, para que pessoas você agradeceria? Muita gente, para poder você ter sucesso ou para você buscar alguma coisa na sua vida, muita gente nos bastidores, elas trabalham para você ter sucesso. Assim como nessa live tem gente aí por trás que organizou tudo, que configurou tudo, tem muita gente na sua vida, como seus pais, como sua esposa, como seus filhos, como alguns amigos, enfim, que trabalham nos bastidores. Se você é uma pessoa de fé, tem gratidão a Deus, então, agradeça. Pessoas de sucesso perdoam, pessoas de sucesso são gratas, tá? Então, aprendam isso. Outra coisa muito importante, essa foto resume muito, né? Cuida da sua vida. Não fica olhando para o quintal do outro, se o jardim do outro é mais verde que o seu. Se você não cuidar do seu, provavelmente ele vai morrer, né. Então nessa foto o nadador ele está focado em quem? No Michael Phelps. Quem chegou na frente nessa prova? O Phelps. E muitas vezes na vida a gente fica o quê? Olhando a vida do outro. O carro que o outro comprou, o trabalho que o outro tem, o curso que o outro fez, a casa que ele comprou, a esposa mais bonita, o marido mais bonito. Então, assim, de novo, seja grato por aquilo que você tem, mas cuide daquilo que é seu. Uma coisa muito importante, a gente tem uma grande tendência a se preocupar com o esforço e não com a conquista. Então, dificilmente a gente visualiza a gente realizando ou tendo alguma coisa. Eu gostaria de ter umas férias do meu sonho. Geralmente você não visualiza você lá na praia, com sua família, curtindo aquele momento. O que que você faz? Você, primeira coisa que você vai pensar, qual que é o esforço? Quanto isso vai custar? Quantas horas de trabalho eu vou ter que fazer para conquistar isso? Não, foque mais na conquista e menos no esforço. Não que você não tenha que se dedicar, porque senão nada vai acontecer, tá? Mas foque nas conquistas e o esforço vai ser, a caminhada vai ser mais leve. Assim como o Fagner também falou, o erro, ele é parte do aprendizado. Então, cada vez que você errar, entenda, você está fracassando, e para cada fracasso, isso é um diploma. Os mais antigos já diziam: "A vida é uma escola". Então, só que a gente precisa entender que para cada vez que a gente errar, para cada vez que a gente fracassar, isso é um diploma que a vida está te entregando. Aprenda com isso. Não veja o erro como algo ruim na sua vida. Você vai errar e quanto mais você errar, mais você vai estar aprendendo. A gente Você acredita que, por exemplo, algum jogador, ele fica bom só porque nasceu com talento? Não. Cristiano Ronaldo, o Messi, Michael Jordan, Tiger Woods, esses caras ficaram bons treinando de forma exaustiva. Eles nasceram com algum talento? Nasceram com uma facilidade para o esporte. Mas se eles não treinassem de forma exaustiva, e quantas vezes eles erraram? Muitas. Quantas vezes eles erram? Muitas. Tá? Então entenda que o erro é parte do aprendizado. Para de se preocupar com o ridículo, para de se preocupar com o julgamento de outras pessoas, tá? E aprenda de verdade que o erro é só parte do aprendizado. Eu gosto muito dessa foto, que são duas árvores de uma mesma espécie, que é uma sequoia. Sequoia é uma árvore que tem lá na Califórnia, tá? É uma árvore que ela chega a aproximadamente 115 metros de altura e até 15 metros de diâmetro. Então ali tem uma foto de uma pessoa, só para vocês verem a proporção dela. E ao lado direito é um bonsai, uma árvore pequenininha que de tempos em tempos alguém vai lá e poda os seus galinhos ou poda suas raízes. E o que que acontece? Muitas vezes a gente acredita que tem outras pessoas podando a nossa vida, e não é verdade. Muitas vezes quem está com a tesoura na vida e está se podando é você mesmo. Então faz um grande favor para você. Para de atrapalhar o teu sucesso agora. Aprende que você precisa errar para continuar. Aprende que você precisa perdoar para seguir. E aprende que você pode se modelar através de outras pessoas para fazer mais rápido e da forma correta, e que pode ser tudo mais fácil. Mas entenda que provavelmente nesse momento, se você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer, é simplesmente porque você não fez. Não tem provavelmente ninguém te impedindo, a não ser seus pensamentos. E uma coisa interessante de falar é que se você ficar lá em cima da ponte,
olhando lá para baixo e tentando experimentar qual é a sensação de pular e cair na água, você nunca vai sentir isso. Então, por muitas vezes, assim como o Fagner também disse, que quando empreendeu, você vai ter que se jogar. E se jogar não significa de forma insana, né? É com cuidado, né? É sabendo o que vai fazer, tá? Mas você vai precisar se jogar para poder experimentar. E uma coisa que eu sempre falo, que eu vou ensinar uma frase aqui para vocês ressignificarem uma frase na vida de vocês. Então é muito importante que todos os pensamentos que você trouxe até agora, que você comece a ressignificá-los, que muita coisa que veio instalado na sua vida lá do passado, que muita coisa você vai precisar trocar. Então, aquela famosa frase que tem assim: ah, o não eu já tenho, então eu vou lá tentar, vamos ressignificar ela. Aprenda que o sim você já tem. O não é quando você escolhe. Tudo aquilo que você quer ter na sua vida já é teu. Você só precisa ir lá buscar. Existe o ser, o fazer e o ter. Primeiro você precisa se sentir tendo aquilo. Depois você vai fazer para ter aquilo, para que em algum momento, se tudo der certo, se o seu esforço for recompensado, você vai ter. E uma coisa eu sempre digo: você pode fazer uma escolha na sua vida e ela pode ser dar desculpa ou ter resultado. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada na vida, tá? Façam a escolha de vocês. Espero que esse pequeno momento que a gente passou junto aqui possa ter gerado uma provocação em vocês e que vocês possam ser pessoas mais prósperas na vida de vocês, que vocês possam ter mais felicidade, mais resultado para vocês e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Meu muito obrigado a todo mundo aí que está online, tá? Obrigado a Maria Alessandra pelo convite e fico aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. Voltar. Nossa, Richard, que aula de inteligência emocional e quebra de paradigmas, né? Em vez da gente utilizar as frases já feitas, né? Modificar essas frases, modificar esses pensamentos, para que a gente consiga seguir em frente. A gente agradece enormemente, né, a sua contribuição. Parece que tem pouca gente assistindo, mas não sai, alguns entram, né? Tem as nossas salas de vídeo também que estão tendo visitações. Nossas lives estão chegando a 1.500, 1.700 visualizações semanais, né? Essa é a quinta, então a gente tem muita alegria de lidar com esses resultados, né? Então, agradeço ao Richard e ao Fagner. Deixa eu voltar ao Fagner aqui também. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa ainda para os dois, né? Ainda está em tempo de vocês inserirem no nosso chat aí, nos comentários do Facebook, né? Então, Fagner, tem alguma coisa para falar daquilo que o Richard te disse? Cara, eu quero agradecer, cara. Ele perguntou lá, será que tem alguma coisa que você tem gratidão? Nossa, eu só senti de verdade gratidão por esse momento, por essa palestra. Foi um presente para mim mesmo ter visto, ter acompanhado essa abordagem do Richard aí. Vou refletir. Parece que você vai deixar o material, né? Vou olhar de novo com calma, porque para mim foi Sim. muito positivo, muito bom mesmo, de verdade. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Tem uma frase que eu gosto de dizer sempre, né, que assim, vai dar medo quando a gente tentar fazer alguma coisa, né? Então, assim, quando der medo, põe a fralda e vai. Verdade. Né? O importante é ir, né? Isso aí. E o Richard queria fazer mais uma colocação daquilo que o Fagner falou? Na verdade, parece que a gente combinou antes, né, É as coisas que ia falar, porque você falou sobre mentalidade empreendedora, você falou É sobre que eu conheço tecnologia. os dois, né? Parece que teve uns bastidores aí que combinaram. Mas foi Casou, tudo né? ao acaso, né? Então, assim, Não teve. É que, na verdade, eu conheço os dois e aí eu sei né, as pessoas corretas para as lives certas, assim, para ter essa conexão de pensamentos e de positividade, né? Deixa eu só dar um último recado para quem ainda não fez a inscrição. Só colocar minha página aqui, dar um screen minha página aqui.
E uma coisa também, Lê, nós falar para a temos galera um aí, se alguém quiser ler site, então, alguns artigos, alguma coisa também sobre inteligência uso de emocional, acessa também meu inclusive perfil lá no vou LinkedIn, lá compartilhar que tem também a bastante minha. coisa lá, tá bom? Tem bastante post, tem bastante artigo lá, também tem no meu site, aí, se a galera quiser entrar, tá? E tem bastante conteúdo lá que eu Nossa, o LinkedIn do compartilho. Richard é demais. Todo dia eu provoco a galera lá. Colocou a nossa live no LinkedIn, deu mais de 100 curtidas assim rapidamente, né? Ele é super famoso. No LinkedIn tem artigos maravilhosos que ele também compartilha no Facebook dele. E o Fagner também, né? Tem a página da Robotime, em que ele coloca muito material. Ele agora está fazendo algumas lives para a criançada aprender em casa, né, Fagner? A parte da robótica. Então fica a rede do pessoal aí para vocês acessarem, tá? Então, ó, nós criamos o site Empreenda Salto Grande, né? Estamos com mais de 60 empresas da nossa cidade cadastrada. Se você ainda não cadastrou, né, sua empresa, seu negócio, a gente tá dando o cadastro de vocês, então entra no site lá, bit.ly/empreendesg, clica lá em cadastre seu negócio e preenche o formulário, e aí você vai parar aqui nas nossas quantidades de empresas e serviços que nós temos aqui. Né? É um site que nós criamos gratuitamente, né? As lives que nós estamos fazendo também estão aqui no nosso site, tá? Tem os cadastros do pessoal, então é só vocês entrarem lá na página. Tem no nosso Facebook, né? Também o Empreenda Salto Grande. E é um trabalho que a gente está fazendo assim com muito amor, com muito carinho para vocês. Né? Então entrem lá, procurem as empresas da cidade. Ah, não tem alguma coisa que eu preciso? Manda uma mensagem para a gente vai procurar as pessoas, né? Então é algo que a gente está fazendo para auxiliar a população, mas principalmente quem está empreendendo e está com muita dificuldade nas vendas. Nós temos o Dia das Mães, depois de amanhã, né? Então está com muita dificuldade na sua venda, entra na nossa página que fica mais fácil para a turma da cidade procurar vocês, tá? Uma outra coisa é que nós temos as ações solidárias, né? Então até sábado a turma do asilo, né, do Lar dos Velhinhos, estão vendendo coxinha. Então uma dúzia de coxinha por R$ 15. E a turma da PAI até o dia 15, que será a entrega da pizza. Então nós temos essas ações solidárias também. A gente coloca lá no site. Então entrem lá e ajudem também as associações da nossa cidade. Muito obrigado, uma boa noite. Finalizo aqui agradecendo imensamente o Richard e o Fagner. Se eles quiserem ainda falar mais alguma coisa, eu finalizo aqui e agradeço a participação de todo mundo e daqueles que ainda irão assistir. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Lê. Obrigado, Wagner. Fiquem bem, fiquem com Deus, tá? Sucesso. Tchau, gente. E Obrigado. fiquem em casa. Exatamente. Tchau, tchau. Valeu, tchau.